Caio Coppola, agora é a sua vez, em 4 minutos. Qual a sua opinião sobre o voto antecipado do ministro Lewandowski? A solicitação de prazos e definição de planos estratégicos foi coerente? E esse, Caio, pode ser o início de mais um embate entre executivo e judiciário? Olha, Nonato, o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o Dr. Ricardo Lewandowski, ele parece não encontrar muita resistência interior para dar vazão ao seu autoritarismo, né? Então, uma vez ele prendeu um cidadão trabalhador, né, que o criticou publicamente num voo comercial, lembra desse episódio? Numa outra ocasião, ele ignorou o texto constitucional e permitiu que uma presidente impedida pelo Congresso Nacional por cometer crime de responsabilidade permanecesse elegível, né? Então, esses controversos episódios aí da biografia recente, né, do nosso ministro, eles denotam um profundo desapreço, né, pela observância da lei posta e uma visão muito elitista de mundo, na qual o ministro se enxerga aí no direito de reescrever a legislação e de impor as suas razões e as suas vontades sobre o cidadão comum e sobre a República, né, por extensão. Bom, essa última manifestação arbitrária, né, é coerente com a mentalidade intervencionista do ministro Lewandowski e com o ativismo judicial, né, encampado pelo Supremo Tribunal Federal, que há muito tempo aí já deixou de ser o guardião da Constituição para se tornar o seu redator. Né, isso daí eu acho que é fato. É esse o STF que impede que criminosos condenados em 2 instâncias e com abundância de provas cumpram as suas devidas penas. É esse STF que anulou a condenação de corruptos ao exigir a observância retroativa, né, de normas de processo penal que não constavam da lei. É esse mesmo STF que reiteradamente invade a competência do Poder Executivo, chegando a suspender nomeações juridicamente lícitas, né, cuja prerrogativa é exclusiva da Presidência da República. E esse STF que aí de forma muito insidiosa, né, e contra a vontade esmagadora da maioria da população, quer autorizar o aborto por conveniência, contrariando a proteção que a Constituição brasileira dá à vida humana. Esses são alguns de vários exemplos que eu poderia citar de ativismo judicial. O que é ativismo judicial? É justamente essa prática nociva, né, de criar novas leis por meio de sentenças, por meio de julgados, atropelando e afastando o devido processo legislativo. E vamos lembrar que numa democracia de verdade, né, quem cria as leis, quem legisla é o Congresso eleito. E quem determina a condução, né, de políticas públicas é o governo chefiado por um presidente também eleito. Mas vamos voltar aqui ao Dr. Lewandowski. Além do seu ativismo militante, né, o ministro ele parece ser adepto de uma autorreferência muito vaidosa, né? Ele não resistiu à tentação de embasar sua decisão arbitrária num recurso especial da sua própria relatoria. Vou explicar o caso bem rapidinho aqui para o ouvinte. O governo quebrado do Rio Grande do Sul, né, que sequer consegue pagar os seus servidores em dia, ele foi obrigado por uma decisão judicial a reformar um presídio, uma cadeia. O governo alegou que não tinha dinheiro nem dotação orçamentária para realizar a obra e que a sentença do primeiro grau violava naturalmente a separação dos poderes, né, já que as políticas públicas, né, as despesas com políticas públicas, elas são de iniciativa e competência de um governo eleito. Naturalmente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu ganho de causa ao governo, né? Até porque, num estado deficitário, falido, quebrado, administrar é elencar prioridades, né? Então, você não consegue atender todas as demandas simultaneamente. Bom, em direito, o nome disso é princípio da reserva do possível. O caso escalou até o STF e caiu no colo do Lewandowski, né, que fixou a sua tese em sentido contrário. Ele disse o seguinte: é lícito ao judiciário impor à administração pública a obrigação de fazer medidas ou obras emergenciais, isso para dar efetividade a um princípio constitucional. É muito bonito, o problema é que a Constituição ela garante serviços públicos universais e de qualidade, né? Então isso é muito válido como objetivo, mas é uma tarefa impossível de realizar no tempo presente. Ou seja, né, o STF hoje tem poderes para invadir a competência do Executivo e interferir na administração pública sempre que ele julgar conveniente, né? Basta que ele seja provocado pelos seus parceiros políticos que ajuizam as ações, né? No caso, a oposição ao governo. Você, Caio Coppola, em sua opinião, há um desencontro entre as ideias do presidente Jair Bolsonaro e da equipe econômica em relação aos programas de transferência de renda?
Não, não. O que existe é um desencontro entre a vontade política, Nonato, e a realidade econômica, né? Aliás, eu sei que o Dr. Bruno gosta também, é como disse o saudoso Vinícius, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida, né? Portanto, o que o governo deve perseguir é justamente o ponto de encontro, né? O ponto de contato entre o que ele gostaria de fazer e o que dá para ser feito, né? É ingênuo achar que o Ministério da Economia seria contrário à extensão do auxílio emergencial, se essa fosse uma medida viável, né? Porque além da questão humanitária, mesmo do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, essa medida, né, que foi construída em parceria com o Congresso Nacional, foi um sucesso incontestável, né? Então o auxílio emergencial, ele mostrou ao povo brasileiro, né, que a direita liberal, que a direita conservadora não é alheia aos anseios e às necessidades da população mais vulnerável. O auxílio emergencial, ele ajudou a consolidar uma percepção positiva do governo, né? Então, segundo as últimas pesquisas de opinião, vendo aqui, as avaliações de regular, bom e ótimo totalizam 2/3 da população, né? E o auxílio emergencial, agora em conjunto com flexibilização das regras trabalhistas, estabilidade temporária para os seletistas e para as linhas de crédito, né, focadas em micro, pequenas e médias empresas, manteve a economia e o mercado interno, né, funcionando, preservando aí milhões e milhões de empregos. Então, embora seja uma solução não sustentável, uma solução paliativa, quando você injeta bilhões de reais diretamente nos lares das famílias vulneráveis e dos trabalhadores informais que estão quarentenados, você estimula o consumo, né? Então, reduzindo o impacto da paralisação econômica, tanto no comércio quanto na indústria que produz para esse comércio, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o IBRE, né, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, publicou um estudo em que ele projetava aí cenários macroeconômicos alarmantes para o Brasil. Isso foi nos idos de abril, né? Então, antes dessas sucessivas e arbitrárias prorrogações do isolamento horizontal que paralisaram por meses a economia de todo o país em bloco desnecessariamente. E, inclusive, eu estava vendo aqui, isso foi matéria de primeira página no site da CNN Brasil, com o seguinte título, aspas, PIB pode cair 7% e desemprego chegar a 23%, diz estudo FGV. Uma das pesquisadoras ainda fez a ressalva, olha, a nossa interpretação é de que o resultado pode estar subestimado, porque a sondagem de campo pegou só 10 dias de paralisação. Então, se a gente focar aí no quesito PIB, havia previsões de recuo de 7 a 9% para a economia brasileira em 2020, projeções sérias, né, feitas pelos maiores e melhores especialistas da área no Brasil e no mundo. Então, hoje as estimativas estão bem mais confortáveis. Ó, o Banco Central e a Instituição Fiscal Independente do Senado projetaram queda de 5%. A CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, é mais otimista, projetou queda de 4,2%. E vamos lembrar, né, que o monitor do PIB da já citada FGV, né, fala que o PIB brasileiro cresceu 7,5% no terceiro trimestre. E a prévia do BC, do Banco Central, para esse mesmo período, tem um resultado ainda melhor, 9,47%. Claro que, como é uma excelente notícia, ninguém fala sobre isso. E da mesma forma, a questão do desemprego, né? O IBRE-FGV, como eu citei, estimou em 23,8%, significaria 12 milhões de desempregados a mais. E a gente sabe que esse número atualmente está em 14,4%. Ninguém vai comemorar isso, mas é menos pior do que o que estava previsto. E a boa notícia é que em outubro foram gerados 70 mil novos postos de trabalho. É o quarto mês consecutivo de saldo positivo, né? 313 mil em setembro, 249 mil em agosto, 131 mil em julho. São dados oficiais. Então, por que destacar esses dados positivos do emprego na economia? Para contrastar com as projeções dos especialistas e evidenciar a boa gestão do Ministério da Economia durante a pandemia. E isso é um ministério capitaneado pelo ministro Paulo Guedes, escolhido e chefiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, obviamente, é um trabalho em equipe e eu não vejo muito sentido em ficar, enfim, promovendo essas intrigas palacianas. Caio Coppola, a sua vez agora, qual a opinião sobre as medidas econômicas adotadas pelo governo durante a pandemia? Esse aumento de preços acima da meta poderia ter sido evitado e a população mais pobre, Caio, vai pagar o preço da pandemia também nas prateleiras dos mercados? Bom, vamos por partes, né? São muitas perguntas, né? Bom, em relação às medidas econômicas adotadas durante a pandemia, acho que de certa forma eu já respondi no questionamento anterior, né? Trazendo aí os bons números, né? Os bons resultados nos dados de emprego e de crescimento ou de retração do PIB, isso em comparação com as projeções dos especialistas, né? Então,
já, como eu disse, quarto mês consecutivo aí de geração de emprego. Aliás, o saldo de geração de emprego do governo Bolsonaro, né, da gestão Bolsonaro-Guedes, nos primeiros 14 meses, isso também não é falado. O saldo era positivo em 918 mil empregos. A gente teve recorde de geração de emprego no primeiro bimestre desse ano. Então, infelizmente, a pandemia veio estragar esses bons números, né, para a família brasileira, que tinha tido um crescimento de 1,8% no seu consumo, também em 2019, né? E vamos lembrar, investimento, né, de formação bruta em capital fixo de 2,2%, que foi o que puxou o PIB, que é chamado de PIBinho de forma muito equivocada, porque ele era um crescimento sustentável baseado no setor privado. Pela primeira vez o setor público regrediu. Então sim, em geral as medidas econômicas elas são positivas. Agora, a nossa crítica ela tem que ser muito ponderada. Quando eu falei de uma medida econômica essencial, né, para o enfrentamento da pandemia, que foi o auxílio emergencial, eu deixei muito claro na minha fala que era uma medida construída com o Congresso Nacional. Por quê? Porque a gente sabe, pelos registros da imprensa, né, que esse auxílio emergencial foi uma iniciativa do Ministério da Economia, nesse valor mesmo que o Dr. Bruno falou, de 190, R$200, ele é enviado para o Congresso. No Congresso, isso é amplamente discutido. Imagina, a oposição, né, que mais preocupada com quanto pior, melhor, que não se preocupa em construir soluções, queria um auxílio emergencial superior a R$1.000. Nonato, você acha que tem cabimento? O país não está aguentando um auxílio emergencial de R$600, que depois foi mitigado para R$300. Queriam mais de R$1.000. Era a proposta da bancada petista. Obviamente isso foi fixado em R$500. E aí o presidente da República, pessoalmente, depois do Congresso bater o martelo em R$500, ele sinaliza que o Ministério da Economia ia viabilizar para R$600. Esses são os fatos, né? E a população sabe disso. Senão, o que teria crescido era a popularidade do Congresso, não a popularidade do governo. Isso é perceptível, porque o povo acompanha os resultados. Mas, enfim, vamos falar sobre inflação, né, que é esse fenômeno econômico perverso, porque ao reduzir o poder de compra da moeda, como muito bem colocou o Dr. Bruno, você impacta sobremaneira a população mais vulnerável, a população mais pobre, né? E pegar aqui dois casos, né, que é o arroz a 8% e o óleo de soja a 14%. Vamos lembrar que, ao contrário da economia como um todo, o agronegócio foi o único setor da economia brasileira que cresceu no segundo trimestre. E não só isso, ele cresceu, se não me engano, 1,6%. E não só isso, teve safra recorde de arroz e de soja. Aí você pergunta, mas inflação é um fenômeno de mercado muito atrelado aí, né, à lei da oferta e da procura. Acontece que o mercado exterior está muito mais atraente, até pela desvalorização do real e da valorização do dólar. Então, o que está acontecendo é o seguinte, é uma discussão sobre o grau de intervenção do governo na economia. O que o governo já fez? Ele já desonerou, né? Ele já retirou tributação para importação de alimentos. O que ele está fazendo? Ele está mantendo o juro num patamar mais baixo, né? Agora, isso não parece ser realmente suficiente. Agora, a gente quer um governo intervencionista para copiar o modelo Dilma Rousseff, que, como o doutor realmente colocou, bateu recorde de inflação, mas bateu recorde de inflação sem pandemia, né? Simplesmente pelos seus próprios erros, e um deles foi justamente, Nonato, tabelar preços, como foi o caso da energia, que depois deu aquela macro inflação nos preços de energia para todas as famílias brasileiras.